Nós estamos vivendo esse tempo de honra e nós aprendemos que a primeira pessoa que nós precisamos honrar é o Senhor. E como honrar ao Senhor? Mantendo a aliança com Deus. É uma demonstração. Eu lembro que Deus falava no domingo que falar sobre aliança não é apenas verbalizar, mas nós precisamos ter atitudes, materializar isso, realmente demonstrar honra ao Senhor. E uma das formas de nós honrarmos ao Senhor é sim confirmarmos, mantermos a aliança que Ele fez conosco em primeiro lugar. E aí nós estaríamos demonstrando de forma diferenciada e valorizando a aliança que Ele fez conosco. Queridos, toda aliança que Deus faz conosco, Ele não quebra, é inviolável. Qualquer efeito contrário, ele é provocado por nossa parte. E no livro de Juízes nós vemos algo muito sério, porque o povo havia recebido tantas promessas de entrar na terra prometida, de vencer os exércitos dos inimigos. Nós estamos aí a cada dia vencendo exércitos do inimigo, amém? Nós estamos indo para uma terra prometida, a Canaã celestial. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? E nós precisamos viver esse tempo de honra, de suprimento. E olha só o que ele diz: olha, eu tirei vocês do Egito. Meu Deus, Deus nos tirou do cativeiro. Quantos podem celebrar ao Senhor por isso? Nós éramos escravos do pecado, presos no erro. O erro para nós não era um acidente, era uma prática contínua. Era algo rotineiro. E o Senhor falou assim: olha, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês para a terra que eu prometi aos antepassados. Olha, eu jurei isso e eu irei manter essa aliança que eu fiz com vocês, pode ter certeza. E aí ele fala mais de sua parte no versículo 2: vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Verso 3: agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha essa outra frase que Deus nos trouxe. Ou seja, ser fiel à aliança que Deus fez conosco. Ou seja, ser fiel à aliança que Deus fez conosco e nós fizermos com Ele é honrá-lo. Ou seja, se nós formos fiéis à aliança que Deus fez conosco, nós estamos honrando a Ele. E a aliança que nós fizemos com Ele não é só ser fiel à aliança que Ele fez conosco, mas é ser fiel à aliança que nós fizemos com Ele. É diferente, é uma outra via. O que Deus está falando nesse tempo de honra e honrar a Deus: seja fiel. O que você prometeu, não deixe de cumprir. Honre a Ele, valorize essa relação. Valorize essa relação que você tem com o Senhor. Valorize o voto, o compromisso. Valorize.
E como você vai valorizar? Sendo fiel. Não abandone o caminho. Quebrar a aliança com Deus, ou seja, desonrando, você irá permitir o acesso do inimigo para com as suas vidas ou as nossas vidas, porque o pecado é que nos faz separação entre nós e Deus, fazendo valer aquilo que nossas escolhas trouxeram de consequência. Então, quando nós quebramos essas alianças, tanto a que Deus fez conosco, como a que nós fizemos com Ele, nós estamos dando acesso, permitindo que as consequências elas venham, que o mal nos alcance e concomitantemente a desonra ela nos alcance. Nós somos chamados a honrar ao Senhor, não quebrando a aliança. Olha só, hoje o Senhor me deu essa palavra sobre escolhas. Até Lúcifer teve a oportunidade da escolha. Cuidado com as suas escolhas, elas podem te derrubar do céu. Olha que forte isso. Foi a escolha que Lúcifer teve que o derrubou do céu. Foi a quebra da aliança, foi a quebra da valorização, porque ele queria ser muito parecido ou maior que o Senhor. Ele quis decidir a vida dele. Gente, como nós precisamos ter temor diante da nossa vida. Eu quero trazer essa reflexão para vocês nessa noite. Às vezes nós queremos honrar, sermos honrados, mas as nossas alianças elas têm sido quebradas com Deus. E ao invés de sermos honrados, nós seremos desonrados. Como que nós precisamos ser extremamente cuidadosos com as nossas decisões, com aquilo que nós iremos até mesmo pensar. Existem alguns estudos que falam que o pensamento gera sentimentos e sentimentos gerarão ações. Pensamento gera sentimentos e sentimentos gerarão ações. Então, quando eu reflito nisso, eu entendo que como eu preciso ter cuidado com aquilo que eu estou pensando, como eu preciso ter temor diante daquilo que tem povoado os meus pensamentos. Eu tenho estado umas 2 ou 3 semanas, de certa forma, muito temeroso com Deus e apreensivo, porque Deus me deu uma palavra e eu preciso pensar sobre isso e o que eu vou fazer. E da forma com que eu pensar e eu fazer a respeito dessa palavra, fizer a respeito dessa palavra, irá determinar não apenas o meu futuro, mas o futuro da Carla, o futuro do Luca e consequentemente o seu futuro. Olha como é delicado. Aquilo que você pensa vai te gerar emoções e sentimentos, e o que nós falamos que emoções são passageiras, sentimentos são duradouros. E esses sentimentos irão trazer ações, e essas ações elas trarão consequências. Você observa que nesse texto, para quem está lendo o livro de Juízes,
o Senhor reforçou a esse povo que ele havia prometido essa terra como vitória para os antepassados, os descendentes daqueles que eram o povo do Senhor. E aí ele segue dizendo que depois que Josué se despediu, no versículo 6, o povo de cada tribo de Israel partiu para tomar posse do seu território que havia recebido como herança. Olha como que é forte isso. O povo já havia recebido a herança. Queridos, nós já somos herdeiros. Nós já temos uma herança em Deus. O céu está dentro de nós. Não tem aquela figurinha que fizeram de mim e eu mando? O céu está dentro de você. E o que nós temos feito com essa herança? Cada tribo foi para o seu território. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, também os seus líderes que sobreviveram depois dele, os que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito. Josué, filho de Num, servo, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, na região montanhosa de Efraim. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. E o Senhor, que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito em Israel. O que eu quero dizer para vocês é o quê? As pessoas que não tiveram ainda experiência com Deus terão dificuldade em manter a aliança, pois não viveram um relacionamento com Ele e não vivenciaram situações em que puderam ver a intervenção do céu. Por isso é importante nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que Ele se manifeste em nossas vidas com Ele, assim como Ele quiser. Preste muito bem atenção, querido. Nós precisamos buscar ter experiências com Deus. Nós precisamos ver. Essa geração de Josué, ele viu. O que ele viu? Ele viu o Jordão se abriu. Ele viu as muralhas de Jericó cair. Então nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 que eles mantiveram a aliança, porque eles tiveram essas experiências reais com o Senhor. Aqueles que não têm experiência com Deus, não têm vida com Deus, vai ser mais difícil manter-se fiel e não quebrar a aliança. Por isso, a nossa busca ela tem que ser constante. A vida é pela fé, mas a fé ela precisa se materializar. Não há como, presta bem atenção, nós vivemos uma vida de 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos sem vermos a intervenção do céu. Deus ainda é o mesmo, Deus cura, porque a promessa dele está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós, amém? Então nós precisamos viver essas promessas se cumprindo em nossas vidas. Nós precisamos estar alinhados e não quebrar as alianças que nós fizemos com o Senhor. Então veja só, no versículo 10 fala assim que toda a geração de Josué morreu e veio uma outra geração. E essa geração não teve nenhuma experiência com o Senhor. E o que eles fizeram? Diz a palavra: os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Essa semana nós estamos falando de honrar a Deus.
como nós iremos honrar ao Senhor? Não quebrando a aliança que Ele fez conosco e não quebrando as alianças que nós fizemos com Ele. Domingo Deus falava assim, olha, quando Josué passa por Jericó e ele fala assim, não pegue os despojos ou as conquistas que vocês tiveram da terra, não leve nada da cidade de Jericó. Hoje à tarde eu passei assistindo alguns documentários incríveis sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a cidade de Jericó. E é incrível como a gente percebe que é uma realidade mesmo. Existem ali as ruínas, existem ainda as escavações. E o documentário falava assim, sabe por quê? Que Deus não queria que o exército de Israel levassem o ouro, a prata, os bens que estavam em Jericó, porque tudo que estava ali em Jericó era consagrado a outros deuses. Tem coisas que a gente não pode tocar, tem coisa que a gente não pode trazer para nós, porque não é de Deus. Não pertence ao Senhor. Quando nós trazemos para nós coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos quebrando a aliança de santidade e, consequentemente, nós seremos desonrados. Se você está andando no Espírito, as suas alianças e os seus acordos devem ser feitos com quem estiver andando no Espírito. Quando eu falo isso, eu não falo apenas de relacionamentos emocionais, namoro, noivado, casamento. Também. Isso determina com quem você vai namorar. Eu falava essa semana para algumas pessoas que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Então, se uma pessoa ela está andando na carne e você estiver andando no Espírito, você está fazendo alianças erradas. Profissionalmente, se você fizer sociedade com quem não estiver andando no Espírito, essa pessoa vai te segurar e vai ser uma trava para a sua vida. Amizades, as amizades que você fizer, se você tem buscado ser sensível ao Senhor e andar no Espírito, e você estiver andando no Espírito, e você fizer aliança de amizades, de conversas, com pessoas que não estão andando no Espírito, elas vão, de certa forma, você corre o risco de ser contaminado por eles. Honre a Deus, querido. Você viu que quando Acã pega e leva a túnica, o ouro e a prata, ele traz maldição para aquele lugar. Olha como é forte quando o povo de Israel abandona servir ao Senhor. Diz no capítulo 2, no versículo 14: com isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens, entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com um juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Eu quero
despertar você a verificar o que você tem pensado. Porque dos seus pensamentos gerarão decisões na sua vida. Esses dias, conversando com a Carla, ela falava sobre pessoas que matam, né, os outros. Tem determinadas pessoas que matam outros por uma fração de segundo, não é algo planejado. É algo que foi um repente. Por vezes ela nem sabe o porquê fez. O perigo, queridos, está naquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. E como a gente usa como frase, tem descido ao nosso coração. E é do coração que procedem as saídas da vida. O Senhor tem um tempo de honra para nós. E o que está na nossa mente, que desce ao nosso coração, irá determinar se nós iremos manter as nossas alianças com Deus, ou nós iremos quebrar as nossas alianças com Deus. Hoje eu estava na reunião do Conselho de Pastores e ali nós estávamos reunidos. E era perceptível o temor da maioria daqueles que estavam ali sobre o que realmente tem sido parte da nossa vida, do nosso coração, daquilo que nós estamos carregando dentro de nós, daquilo que nós estamos alimentando a nossa mente e tem descido o nosso coração. E é interessante que esses dias atrás eu falava sobre isso, sobre o temor. Temor é bom, porque quando você teme, você respeita Deus, você vai refletir, você valoriza. Nós estamos falando de honra. Você trata de forma diferenciada e especial o outro. Você vai pensar 2 ou 3 vezes antes de você tomar uma atitude. Porque determinadas pessoas nunca avançam, não mudam, porque elas não olham para dentro delas e não percebem aquilo que está na mente ou no coração, que tem descido ao coração. E elas avançam um passo e regride 2. Avançam 2 e regride 4. Porque elas vivem quebrando as alianças. E quando se quebra as alianças, elas desonram ao Senhor. Nessa quarta do poder, queridos, eu quero convidar você a, no seu lugar, a analisar o que tem estado na sua mente. Com quem vocês têm feito alianças. Se você estiver andando no Espírito, faça alianças com quem esteja andando no Espírito. Porque isso irá te ajudar a manter-se fiel àquilo que Deus prometeu a você. Lembre-se que eles já haviam entrado na terra, já haviam recebido a sua herança, mas eles colocaram tudo a perder. Tudo. Eu quero encerrar falando uma coisa interessante. Quando Deus viu que o povo estava em grande angústia,
Josué havia morrido. Ele levanta juízes. Preste bem atenção, porque isso vai determinar também a sua oração após essa palavra. E enquanto os juízes estavam vivos e governavam, o povo obedecia. Bastava os juízes morrer, o povo desobedecia. Então o coração do povo não estava em honrar a Deus, porque eles só obedeciam honrando a Deus quando existia alguém olhando para eles. Quando tinha um pastor olhando, quando o patrão estava olhando, quando a esposa está olhando ou o marido estiver olhando. Mas se a pessoa percebe por algum momento em que ela não estiver sendo cuidada ou observada, automaticamente ela vai demonstrar quem ela é. Então ela não tem nenhuma aliança com Deus. Aquele povo não tinha naquele momento nenhuma aliança direta com Deus, porque bastava o juiz morrer, eles desobedeciam. Bastava outro juiz morrer, eles desobedeciam. Queridos, assim é a nossa vida. Você honra as pessoas sem elas precisarem estar monitorando você. Se você tem alguma coisa para fazer, faça. É aquilo, se você tem uma dívida para pagar, uma conta, pague. Não precisa o cobrador ficar vindo te cobrar, porque você já sabe que você precisa pagar a conta. Isso é honra. Salvo que você esquece, às vezes a gente esquece. Isso são exceções. Mas eu estou falando daquele que deve e nunca paga. A Bíblia fala que a única coisa que nós devemos dever é o amor. Então a atitude de honrar o outro é você pagar as suas contas. Não precisa as pessoas te cobrarem. De você fazer algo no seu trabalho. Não é porque o seu chefe está vendo, mas é porque você já tem esse Deus dentro de você. Então olha o que você tem pensado e quais são os sentimentos que você tem carregado. O pensamento vai gerar sentimentos que vai gerar ações. E sabe, querido, toda a resposta de Deus está aqui. Eu louvo a Deus por esse período de jejum, sabe? Não está sendo fácil, de forma alguma. Eu vou buscar em oração mais ao Senhor, porque eu estou temendo a Deus, de verdade. Porque a palavra que Ele me deu, eu preciso ter uma direção dEle na palavra, para que aquilo que eu fizer produza bênção e não maldição. Eu já sou herdeiro, eles já eram, eles perderam tudo. Eu não quero que você perca a herança que Deus lhe deu. Volte ao Senhor.